E se você também tem uma história mal-assombrada, envie para o nosso WhatsApp. Histórias mal-assombradas dos inscritos. As histórias assombrosas da minha avó Adalgisa. Olá, Rui Henrique. Tudo bem? Meu nome é Aline. Sou alagoana, mas moro em Feira de Santana, na Bahia. Esses dois causos foram contados pela minha avó Adalgisa. Ela já não está mais entre nós, pois Deus a levou para morar com ele. Vamos aos causos. Ela e meu avô eram de São Luís do Quitunde, Alagoas. Quando se casaram, foram morar perto de um engenho onde meu avô trabalhava. Enquanto ele trabalhava, minha avó cuidava do roçado. Os anos foram passando e eles já tinham 3 filhos, 2 meninos e minha mãe. Quando minha avó engravidou pela 4ª vez, disse que antes de minha tia nascer, ouvia barulhos estranhos, como se um porco estivesse fuçando por ali por perto. Aquilo era muito estranho, pois eles não criavam porcos e nem tinham vizinhos por perto. A maioria das noites, minha avó passava sozinha, com os filhos, pois meu avô gostava de tomar uma cana. A casa da minha avó era pequena e a porta era daquelas que abriam a parte de cima e a parte de baixo. Porém, a parte de cima estava quebrada. E era fechada com uma lona grossa. Passaram-se os dias e ela deu à luz a minha tia. Logo na primeira semana de vida do bebê, na noite de quinta para sexta, minha avó ouviu novamente os barulhos estranhos, como se um porco estivesse fuçando no chão. De repente, um porco preto e enorme colocou a cara na parte de cima da porta e com um pulo já estava dentro de casa. Minha avó, desesperada com minha tia nos braços e os outros filhos atrás dela, lutou com todas as forças contra aquele porco. Ela percebeu que ele queria, a todo custo, pegar minha tia recém-nascida. Já estavam sem forças quando meu tio José pegou uma espingarda que meu avô usava para caçar e atirou no porco, que saiu porta fora, soltando barulhos horríveis. Na manhã seguinte, meu avô chegou ainda sob o efeito do álcool e encontrou todos assustados. E a partir daquele dia, prometeu que iria parar de beber. E além disso, consertou a porta. O outro caso também gira em torno dessa minha tia, que o porco queria pegar. Era mais um dia comum e minha avó estava no roçado com meus 2 tios. Ela havia deixado minha mãe cuidando da irmã, que estava numa rede no alpendre da casa. De repente, minha mãe chegou ao roçado aos berros, dizendo que uma mulher tinha saído da mata e pegado minha tia na rede. Minha avó perguntou que mulher foi essa, mas minha mãe não soube responder. Não sei, mamãe. Era uma mulher bem magra, com roupas rasgadas e um cabelo vermelho. Minha avó saiu correndo com os filhos e procurou ao redor da mata, mas não encontrou nada. Minha bisavó, que era descendente de índios, foi procurada por minha avó, que lhe contou o que aconteceu. Então, minha bisavó, chamada de Mãe Zefinha, disse para minha avó: "Isso é coisa da caipora. Vá até a boca da mata e diga para devolver sua filha. Deixe em cima de um toco ou de uma pedra mel, fumo e cachaça e depois saia." Minha avó seguiu o conselho, foi até a boca da mata e colocou tudo que minha bisavó tinha mandado. "Eu só quero minha filha de volta", gritou ela. Em seguida, voltou para casa. Depois de alguns minutos, se ouviu um choro de um bebê vindo de uma toceira de espinho que havia perto de casa. Minha avó correu até lá e encontrou minha tia dentro dos espinhos. Ela demorou muito para tirá-la de lá sem machucá-la. Depois disso, minha avó sempre deixava fumo e cachaça na boca da mata.
Bem, Rui, essas são as minhas duas histórias. Sou fã do seu canal e fico sempre ansiosa por ouvir causos novos. Espero ver o da minha avó sendo contado aqui. Um cheiro. Assombração na caçada. Olá, Rui Henrique. Tudo bem? Meu nome é Eliezer Andrade e tenho um caso que gostaria de compartilhar. Aconteceu com meu tio e é um relato real. Minha mãe era uma criança na época, mas se lembra bem e meu tio sempre conta essa história. Gostaria que mais pessoas ouvissem. Esse caso aconteceu em Moju, no estado do Pará. Meu tio Benedito Araújo gostava muito de caçar e estava acostumado a caçar sozinho. Meu avô, que tinha conhecimentos de feitiçaria, sempre o advertia: larga desse negócio de ficar no mato sozinho. Uma hora dessa, tu ainda vai apanhar nesse mato. Meu tio não tinha medo, já estava habituado e fazia pouco caso dos avisos. Um dia, ele encontrou um bom lugar para fazer uma armadilha. Arrumou suas coisas, pegou a espingarda e saiu dizendo que não voltaria para casa enquanto não trouxesse uma boa caça. Meu avô mais uma vez lhe alertou: rapaz, cuidado nesse mato sozinho. Mas ele nem ligou. Era o filho mais velho de 6 irmãos e minha mãe era a penúltima filha. Chegando no local, ele subiu e ficou em cima da árvore, só esperando. Em certo momento, escutou passos de um veado e um som de como se ele estivesse mastigando algum mato. Quando acendeu a lanterna para atirar, não havia nada. Apagou e ficou esperando novamente. Depois de um tempo, o barulho voltou. E novamente ele iluminou o local, mas não viu nada de novo. Pensou consigo mesmo: será possível que eu estou ouvindo coisa? As horas iam passando sem nenhuma caça. O cansaço chegou e por volta de 1 hora da madrugada ele cochilou. Quando abriu os olhos, viu uma cabeça flutuando diante dele, sem corpo e com um rosto horrível. O mais assustador era a expressão debochada, como se estivesse rindo dele. No momento em que se assustou, a cabeça se dissolveu no ar. Tremendo, mas tentando manter a calma, ele pensou: será que eu estou sonhando? Depois disso, ele não dormiu mais, mas também não apareceu mais nenhuma caça. Já cansado, decidiu que era melhor ir caçar nambu, para não voltar de mãos vazias. Ouviu o canto das aves ecoando pela mata e então desceu da sua árvore e foi em direção ao som. Quando passou por baixo de um tronco caído, ele escutou uma voz fanhosa perguntando: tu já vai? Ele parou, olhou ao redor, mas não viu ninguém. Já desconfiado, seguiu andando, mas não encontrou nenhum nambu. O dia começou a clarear e ele decidiu voltar para casa. Ao se aproximar de casa, sentiu algo agarrar por trás. Não era como se uma pessoa o estivesse segurando, mas uma presença demoníaca que lhe paralisava. Ele tentou se mover, mas não conseguia sair do lugar. Desesperado, gritou de novo. Desesperado, ele gritou: valei-me Nossa Senhora! No mesmo instante, a entidade soltou um grunhido assustador em seu ouvido. Com mais força, ele gritou: socorro! Me acudam! Seus pais ouviram os gritos e correram até ele. Meu avô, conhecedor de rezas e feitiçaria, começou a fazer orações e expulsar o que quer que fosse. E conseguiram levar ele para casa, mas ele estava ardendo em febre e quase desfalecido. Chamaram a velha benzedeira e assim que ela chegou, ela disse: foi o Anhangá que judiou dele. Isso é castigo por viver pelos matos aí 1 hora dessa sozinho. Ela benzeu meu tio e determinou um resguardo. Ele não poderia sair de casa depois das 18 horas. E foi assim que ele cumpriu por um tempo determinado. Além disso, entregou-lhe um guia de pescoço que ele não poderia tirar até o fim do resguardo.
Esse meu tio ainda está vivo, tem 81 anos e mora em Moju, no Pará. E hoje ele é evangélico e sempre que aparece conta esse caos nos mínimos detalhes, como se fosse a primeira vez. E eu adoro ouvir, como se fosse também a primeira vez que estivesse escutando. Gostaria muito que esse caos fosse contado no seu canal, para que esse acontecimento, que faz parte da história da minha vida, seja eternizado. Obrigado a todos e uma boa noite. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são